Jornal da Rede Alesp. E vamos falar agora sobre o deputado federal Daniel Silveira, do PSL, que pode perder o mandato. A Procuradoria-Geral da República acusa o deputado de praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros da Corte para favorecer interesse próprio em 3 vídeos. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Alberto Rolo, que ele é especialista em direito eleitoral. Bom dia, doutor Alberto, seja muito bem-vindo aí mais uma vez no Jornal da Rede Alesp, doutor. Bom dia, Lilian, é um prazer falar com você e com os amigos da Rede Alesp. Doutor, a gente sabe que o deputado federal Daniel Silveira, ele foi preso, após vídeos publicados nas redes sociais com ameaça aos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive também fazendo apologia ao AI-5, segundo os ministros. Quais os crimes que ele pode ter praticado ou de que maneira o direito eleitoral trata o assunto em questão, doutor? Vamos lá, vamos separar, Lilian. A primeira coisa é saber exatamente aquilo que ele disse nos vídeos, porque a gente está diante de 2 princípios, 2 valores fundamentais da nossa Constituição, que é a liberdade de expressão e, no caso do deputado, imunidade parlamentar. Vamos lembrar que a gente está falando de um jornal de uma casa de leis, então os nossos deputados lá em Brasília, aqui em São Paulo, têm imunidade parlamentar e ela existe, essa imunidade, por alguma razão, né? Então, a primeira coisa é saber se nesses vídeos que você mencionou, esses valores foram afrontados ou não. Porque é lógico, a imunidade parlamentar e a liberdade de expressão não podem ser motivo para a prática de crime, para a impunidade. Não é só porque eu sou deputado, ou só porque eu tenho liberdade de expressão, que eu posso sair por aí atingindo os outros, ou incitando prática de crimes e desrespeitando, os cidadãos e os outros poderes, né? Isso não é, imunidade parlamentar não é sinônimo de impunidade, né? A pessoa faz o que quer e simplesmente não vai responder perante o Poder Judiciário. Não é para isso que tem imunidade parlamentar. Então, separados esses valores funcionais, a gente precisa saber se o deputado Daniel infringiu esses postulados, né? Infringiu esses princípios da Constituição. Até agora, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que sim, tanto que ele foi preso, tanto que teve a prisão decretada, e o próprio Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, também entendeu que sim, tanto é que está promovendo, a competente ação judicial. E aí, o que acontece a partir daí? No processo criminal, no processo penal, depois da denúncia ser recebida, precisa saber se a Câmara autoriza ou não a continuidade do processo, né? No regime atual da nossa Constituição, se o STF receber a denúncia, aí a Câmara pode sustar ou não esse processo. E aí, no final do processo, garantida a defesa, garantido o contraditório, ele vai ser condenado ou não e vai ter que cumprir a pena. E aí entra o direito eleitoral que você perguntou. Se houver condenação, ele fica com os direitos políticos suspensos pelo tempo da pena, que a gente não sabe qual é a pena, e depois por mais 8 anos, que é o que diz a lei da ficha limpa. Então, é possível que, se ele vier a ser condenado, ele fique inelegível por muitos anos. Mas, ao mesmo tempo, também tem processo lá no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, né? E aí, o processo no Conselho de Ética também pode levar à cassação do mandato. Aí não tem nada a ver com o Poder Judiciário, não é um processo judicial, é um processo interno da Câmara dos Deputados. E se houver a cassação, também, pela lei da ficha limpa, ele fica inelegível pelo tempo que faltar para terminar o mandato. Esse mandato termina em 2022 e mais 8 anos depois de 2022, se ele for cassado. Agora, tudo está dependendo das movimentações lá na Câmara, na Comissão de Ética e também no STF, no Poder Judiciário. Doutor, como o senhor mesmo disse agora na sua resposta, e se caso ele seja absolvido na Câmara ou sofra alguma punição que não é a perda do mandato, até onde o Supremo Tribunal Federal vai poder continuar com a ação contra ele? Boa pergunta, Lilian. São coisas independentes. Uma coisa é o processo político, vamos chamar assim, o processo lá na Câmara dos Deputados, porque por falta de decoro parlamentar essa é a acusação, falta de decoro parlamentar. Então, esse processo é independente do processo penal. Lá no Poder Judiciário, o STF vai julgar crime.
A Câmara não julga crime, a Câmara julga falta de decoro. E o STF também não julga falta de decoro, o STF julga crime. Então, são processos independentes. O que significa isso? Ele pode ser absolvido nos 2 processos, ele pode ser condenado nos 2 processos, ou ele pode ser absolvido em um e condenado no outro. São possibilidades, né? Aí são possibilidades matemáticas, mas pode acontecer da Câmara, como você perguntou, a Câmara absolver e o STF receber a denúncia, a Câmara pode até sustar o processo durante esse mandato, mas em algum momento, e aí suspende também, se o processo for sustado pela Câmara, suspende o tempo para a prescrição, e aí algum dia ele deixa de ser deputado, o processo criminal retorna. Ou seja, na Câmara dos Deputados ele responde por crime de responsabilidade e no Supremo Tribunal Federal ele responde por processo criminal. Então, chegando à conclusão, se ele então é absolvido na Câmara e ele é condenado no Supremo Tribunal Federal, o que vai afetar a elegibilidade dele? Ele vai ficar elegível ou não? Não. Se ele for condenado pelo STF, a condenação criminal tem como consequência direta a suspensão dos direitos políticos, então aí, inclusive, ele não poderia exercer o mandato sem direitos políticos, e, pela lei da ficha limpa, ele fica inelegível pelo tempo da pena, 4 anos, 5 anos, 6 anos, vai depender do tempo de condenação, mais 8 anos. Então, pela lei da ficha limpa, pode ser que ele fique inelegível por pelo menos 8 anos depois da condenação, e isso não tem nada a ver com o processo lá na Câmara, que é por falta de decoro parlamentar. Quando ele é condenado no Supremo Tribunal Federal, que é no caso, já dá trânsito em julgado ou ele pode recorrer aí para uma outra base superior ou para a Procuradoria para poder rever essa decisão do Supremo, doutor? Em princípio, cabe recurso de qualquer decisão judicial. Isso é um princípio nosso no direito que está na Constituição. Acontece que ele, por ter foro privilegiado, já vai ser julgado direto no STF. Então, fora alguns recursos que às vezes não mudam o mérito, né? A nossa sociedade já aprendeu até ouvir falar nos embargos de declaração. Então, fora um ou outro embargo de declaração que é cabível, mas que não vai mudar o mérito da decisão, vai corrigir alguma falha técnica de redação no acórdão, vai acontecer o trânsito julgado lá no STF, porque não tem nenhum órgão do Poder Judiciário acima do STF pela nossa Constituição. Deputado, e também doutor, durante a prisão do deputado foram encontrados com ele 2 celulares. Isso pode também ocasionar algum outro processo judicial ou somente pena administrativa em relação à prisão dele? Além da pena administrativa, né, se bem que a defesa que ele não diz que ele não foi registrado, né, então o erro teria sido do próprio Estado, né, mas além de um processo administrativo, por essa falha, por essa falta, pode ser que o Ministério Público, lá no processo criminal no STF, queira considerar isso como uma situação agravante, ou seja, ele não demonstrou arrependimento, ele não demonstrou um comportamento adequado frente à prisão, frente à decisão do Poder Judiciário, e, portanto, ele não mereceria outros benefícios, por exemplo. Isso pode ser levado em consideração contra ele, sim, mas nesse processo, não um novo processo por conta desse fato. O doutor Rolo, o senhor como especialista em direito eleitoral, né, a gente durante a conversa, o senhor falou muito em imunidade parlamentar, né? Qual que é o limite que um político pode chegar com essa imunidade, essa prerrogativa que ele tem em relação ao cargo que ele ocupa? Isso é importante, Lilian, porque a nossa doutrina, a jurisprudência do próprio STF, dão importância muito grande à imunidade parlamentar, porque não é só para o parlamentar, é para todo o parlamento, é para toda a Casa Legislativa. Uma das funções da Casa Legislativa é fiscalizar os outros poderes, né? Fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar o Poder Judiciário, e para o exercício dessa fiscalização tem que ter ampla liberdade. Liberdade de manifestação, liberdade de expressão, liberdade de acusação, apontar erros, fazer críticas, mas esta liberdade não pode ser absoluta. Então, o que dizem alguns doutrinadores, o que diz a jurisprudência? Que no exercício dessa liberdade eu não posso praticar crime, né? O próprio ministro Gilmar Mendes andou falando, acho que num recurso, num julgamento recente, né? Eu não posso praticar crime para defender a punição a outro crime, né? É mais ou menos esse o sentido da imunidade parlamentar.
Eu não posso abusar dessa nulidade, portanto, praticar crime para exercer essa mesma liberdade, né? Então, é uma garantia do parlamentar, é uma garantia do Poder Legislativo, mas ela não é absoluta. No caso do deputado Daniel, a acusação é que ele incitou violência contra os poderes, contra alguns ministros do STF. Então, eu não posso usar a minha liberdade para dizer, olha, eu quero bater no ministro tal em praça pública, eu quero que ele seja linchado, ou quero que aconteça algum tipo de violência, né? Aí você lembrou, falou do AI-5, então ele não pode usar a liberdade para dizer, olha, vamos voltar ao AI-5, vamos fechar o STF, porque, na verdade, ele está postulando contra o funcionamento do poder, né? Eu sou do Poder Legislativo e eu quero que feche o Poder Judiciário. Então, pelo menos por enquanto, e com base na doutrina, com base na jurisprudência, este tipo de fala, esse tipo de, no caso dele foi vídeo, né? Pratica ou ofende essa liberdade que não é absoluta. Eu tenho liberdade, mas eu não posso incitar violência contra outras pessoas, eu não posso simplesmente pedir o fechamento de um outro poder, que foi o que ele fez naqueles vídeos. E o STF vai decidir. Doutor, a gente agradece muito a sua entrevista aqui, como sempre, trazendo muitas informações, principalmente pelo fato de o senhor é especialista em direito eleitoral e a gente trabalha dentro de uma casa parlamentar. Muito obrigada pela entrevista e tenha um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia, bom trabalho a todos. Obrigada. E o Jornal da Rede Alesp acabou de bater um papo, né, com o doutor Alberto Rolo, que ele é advogado especialista em direito eleitoral e falou para a gente um pouquinho sobre o caso do deputado Daniel Silveira, do PSL, se ele pode ou não perder o mandato.